Como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando uma série de mensagens com base no livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos trabalhar sobre o capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Eclesiastes. Esse é um capítulo um pouco menor, com apenas 16 versículos. E eu quero que você leia comigo a palavra do Senhor, a qual escreveu Salomão, segundo os teólogos e estudiosos. À medida que você encontrar em reverência à palavra de Deus, se puder, se coloque em pé, se não, permaneça sentado. Todos acharam? Amém? Então vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais do que uns e outros tenho por felizes aqueles que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que com ele dominava, tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai santo, a tua palavra, ó Deus, que acabamos de ler, é uma palavra que tem quase 3.000 anos que foi escrita, mas ainda assim é tão atual quanto o jornal de hoje de manhã, é tão atual quanto as notícias que se veem no jornal e na televisão. Pai, nós queremos te pedir que a tua santa palavra tenha livre acesso aos nossos corações, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, para que não venhamos pecar contra ti. Senhor, nós te pedimos, ó Pai querido, que seja tão somente a tua voz, seja tão somente o teu querer, seja tão somente, ó Pai, o desejo do teu coração, a tua palavra ser ministrada aqui ao coração da tua igreja nessa noite. Que não seja eu, mas seja o Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo ou das minhas convicções, mas que eu possa falar tão somente como está escrito na tua palavra. Pai, derrama a tua graça sobre nós. Fala, ó Deus, poderosamente aos nossos corações, no doce e eterno nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Queridos, assim como nós temos estudado aqui nessas quintas-feiras, e hoje é a 4ª quinta-feira que nós temos trabalhado sobre o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, então, que foi escrito por Salomão há quase 3.000 anos atrás, nós sabemos que é um livro atual, como se fosse escrito nos dias de hoje. Salomão, nós sabemos que foi o rei sucessor do seu pai Davi no trono de Israel. Salomão foi o homem que pediu a Deus sabedoria, e Deus a deu. E Deus não só deu sabedoria, como fez o homem mais rico e próspero de todo o mundo. Salomão, então, nós sabemos que ele tenta escrever o livro de Eclesiastes para encontrar o sentido da vida, ou encontrar a melhor paga do seu trabalho, ou aquilo que vai gerar prazer na sua vida. Ele escreve então no capítulo 1, e ele tenta trazer resposta, se referindo ao trabalho, aquilo que o homem tem semeado na sua vida,
como ele diz, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Salomão chega a afirmar que as coisas sempre, desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem e acabam se repetindo com o tempo. Pois ele diz, não há nada novo debaixo do sol. Como se ele dissesse, não existe novidade naquilo que acontece nos dias atuais. Salomão diz que nós podemos observar na vida que muitas coisas que o homem faz é pura vaidade, é correr atrás do vento. O próprio Salomão, no capítulo 2, ele vai dizer, olha, eu experimentei de tudo nessa vida. Experimentei riquezas, experimentei prazeres, experimentei alegria, experimentei bebida, álcool, enfim, todas as drogas que se pode imaginar, que alguém disse para gerar prazer. Salomão diz, eu me entreguei a tudo isso. Eu tive a delícia dos homens, tive mulheres e mais mulheres, mas nada disso gerou paz ao seu coração. Ele diz, olha, eu tive fazenda, tive pomares, tive servos e servas, servos nascidos em casa, mas nada disso preenchia o coração de Salomão. E ele diz que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. No capítulo 3 nós falamos aqui que ele faz questão de declarar que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Existe um tempo para tudo, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de trabalhar e tempo de deixar de trabalhar. Existe o tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de amar. Existe o tempo de guerra e existe também o tempo de paz. Ele faz questão de declarar que existe um tempo para todo o propósito debaixo do sol. E agora nós podemos perceber no capítulo 4 que ele traz o seguinte título na minha versão, Almeida Revista e Atualizada: As Tribulações da Vida. Queridos, quem não tem problema? Nós precisamos entender que nós, como crentes, nós precisamos trabalhar as nossas mentes, precisamos trabalhar os nossos corações, para que as emoções não sejam superiores às razões que existem dentro de nós. Tem gente que acha que servir a Cristo é só emoção, é só um emocionalismo barato. É só vir à igreja e se emocionar, pular, sorrir, gritar. Servir a Cristo vai muito além disso. Só permanece na igreja quem tem a Cristo como Senhor da sua vida. Quem tem razão e convicção de Cristo é o Senhor de toda a terra, é o governador de todas as coisas. E Salomão, ele começa a falar aqui acerca das tribulações da vida. Ele fala especificamente, em primeiro lugar, ele chama a advertência acerca da opressão, a opressão que muitas pessoas se encontram no seu local de trabalho. Queridos, nós sabemos que muitas pessoas são oprimidas no seu local de trabalho. A primeira coisa que você precisa entender, mesmo que haja opressão na sua vida, Deus governa todas as coisas. Muitos somos governados ou somos oprimidos pelos políticos, pelos governantes da nação. Alguns são oprimidos pelos seus patrões em seus locais de trabalho, onde são forçados a trabalhar às vezes horas e mais horas e dar tudo de si no seu local de trabalho, onde as pessoas são oprimidas e ninguém vê a opressão que cada uma delas passa. Nós sabemos que existem regiões no Brasil que as pessoas são forçadas a trabalhar horas, talvez 8, 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia, e não recebem sequer um salário mínimo. São oprimidas. Pessoas que são obrigadas a trabalhos forçados. E Salomão está dizendo, olha, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Ninguém consolasse os oprimidos. Salomão está falando de uma situação que nós vemos todos os dias. Pessoas que muitas vezes choram e sofrem por conta das dificuldades do dia a dia. Mas nós precisamos entender, queridos, que o sofrimento faz parte da vida. A dor é o nosso maior pedagogo. O próprio Jesus, em João 16, 33, ele faz questão de frisar isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Os problemas fazem parte da nossa vida, as dificuldades fazem parte da nossa vida. Se você nunca sofreu, você ainda não viveu. É impossível passarmos por esse mundo sem sofrimento. Quer seja uma dor física, quer seja uma dor emocional, quer seja uma situação de dificuldade que você tem passado, o sofrimento faz parte da vida. E quando nós pensamos acerca daquilo que Jesus escreveu, e Jesus faz questão de frisar na sua palavra, e quando lemos o Evangelho de Mateus, por exemplo, eu quero que você acompanhe comigo,
Mateus no capítulo 24, quando Jesus está falando das coisas que em breve viriam a acontecer, se referindo à grande tribulação, o próprio Jesus, ele faz questão de dizer, no versículo 12, Mateus 24, ele diz, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade tem se multiplicado, o sofrimento tem se multiplicado, a frieza espiritual tem se multiplicado, as pessoas não servem mais a Deus naquele calor do primeiro amor. As pessoas muitas vezes querem um Deus apenas para satisfazer as suas vontades, querem um Deus apenas que satisfaça o seu ego, querem um Deus, às vezes um Deus com um menino de recado. Muitas pessoas veem Deus como menino de recado, Senhor, eu estou precisando disso, eu quero que o Senhor resolva aquilo. Vê um Deus apenas que envolve esse Deus desejando bênçãos, mas Jesus está se referindo aqui na grande tribulação, que nós passaríamos por dificuldades. Eu acho interessante que se lêssemos o texto todo, você iria entender com mais propriedade, mas ele faz questão de dizer, olha, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aí, se você continuar o texto, você vai perceber que ele está falando de tempos difíceis, tempos de aflição, tempos de tribulação. Lá no versículo 18 desse mesmo texto, ele faz questão de dizer acerca dessa tribulação, acerca dessas dificuldades, onde ele vai dizer, eu vou ler só o verso 21, onde ele vai dizer assim, ó, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ele está falando de um tempo de dor, de um tempo de tribulação. O apóstolo Paulo, escrevendo também em Timóteo, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo faz questão de frisar, em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha, ele está sempre se referindo ao tempo do fim, e nós temos vivido hoje o tempo do fim. Observe a guerra hoje entre a Ucrânia e a Rússia, observe o que está acontecendo, porque eles estão querendo tirar todos os russos ali da Ucrânia, estão querendo mexer numa nação, numa população que estava na Ucrânia ali, que se referindo aos russos que moravam naquele lugar, e tudo isso começa por uma disputa territorial, por uma disputa de nação, alguém querendo prevalecer contra alguém, alguém querendo dizer, não, eu sou maior e sou mais importante do que o outro. Nós estamos vivendo um tempo do fim. É um anúncio daquilo que Jesus está falando na sua palavra. E se não fosse assim, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 também diz, olha, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É o que nós temos vivido hoje, tempos difíceis, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais, marido contra esposa, esposo contra marido, patrão contra funcionário, funcionário contra patrão. Nós temos vivido tempos difíceis, igrejas que se levantam contra pastores, pastores contra a igreja. Há um grande retrocesso hoje naquilo que está acontecendo, e o apóstolo Paulo diz, olha, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Então nós observamos, queridos, se você for procurar na palavra de Deus, você vai encontrar vários textos, e não só me referindo ao sermão da grande tribulação que Jesus pregou, mas se você abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 13, ele vai falar em outras palavras, algumas diferentes,
você encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e aí você vai ler o texto, você vai perceber que Jesus está escrevendo, e esse texto foi escrito há quantos anos atrás? 2000 anos atrás, mas é como se nós estivéssemos pegando o jornal de hoje e lendo as manchetes do jornal, aquilo que tem acontecido nos dias atuais. E aonde está o povo? Aonde está a igreja do Senhor? Queridos, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos hoje estar munidos do Espírito Santo de Deus, cheios do temor do Senhor. Eu digo para você, e eu tenho dito, que o livro de Eclesiastes não é para os fracos, porque fala exatamente a realidade daquilo que está acontecendo hoje. Nós não estamos aqui fantasiando a palavra de Deus, fantasiando a teologia, para que você possa entender que só vai permanecer se você tiver raiz. Não adianta ser um crente Nutella que gosta só das coisas atuais, não. É preciso entender que você tem que ter raízes profundas na palavra de Deus, que você precisa conhecer o Deus da palavra, não só a palavra, mas o Deus da palavra. E Salomão está chamando-nos a atenção para entendermos que existe opressão, e ainda assim vai existir opressão, onde os mais fortes querem oprimir os mais fracos, onde aqueles que têm poder querem ditar as normas, querem ditar aquilo que vai acontecer na sociedade, e nós vemos isto: o pobre sendo oprimido, maltratado, humilhado. Às vezes aqueles que deveriam ajudar não fazem. Por quê? E porque tudo acontece isso? Se você ler o texto a fundo, você vai entender que é por causa da ganância do povo, o desespero do povo em ganhar dinheiro. As pessoas querem mais e mais e mais e mais, e nunca enchem seu bolso. Salomão diz assim no verso 4: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra os seus próximos. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Muitas pessoas hoje querem conquistar movidas pela inveja. Tão somente a inveja. A inveja tem destruído a vida de muitos. Pessoas que querem trabalhar porque querem ter um carro igual ou melhor do que o de fulano, querem ter uma casa melhor ou igual a de fulano. Pessoas são movidas única e exclusivamente pela inveja, não é porque querem ter, simplesmente porque gostariam de conquistar algo, não, mas querem ter muitas vezes para aparecer, para dizer: olha, eu tenho mais do que A e do que B. Pessoas que talvez, se pudesse, se Deus permitisse, porque Deus não permite essas coisas, mas queriam dar uma oferta de 2, de 3, de 10 mil reais para aparecer, para dizer: olha, eu estou ofertando mais do que o outro, olha, o meu dízimo é 10 vezes mais do que o outro. Pessoas movidas pela inveja, e isso não é novidade. Se desde a época de Salomão já existia, imagina hoje, amados. Assim como tem líderes que dizem: não, fazem questão de dizer: na minha igreja tem tantos membros, porque para aparentar que é melhor do que o outro. Hoje, quando nós paramos para observar, Salomão está escrevendo exatamente acerca disso. Nós precisamos tomar cuidado para não oprimirmos ninguém, para não pesarmos a mão sobre a vida de ninguém. Nós como crentes temos que ser sensatos, nós como crentes temos que ser prudentes. Nós não podemos ser movidos pela inveja, nós não podemos ser movidos por esses desejos do coração, que muitas vezes o coração, nós sabemos que do coração do homem procedem tantas coisas vêm do coração do homem: a cobiça, a ganância, o mal, muitas vezes está enraizado em nosso coração. Então ele faz questão de frisar acerca disso: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Nós podemos perceber que essa ganância, ela faz as pessoas a se esquecerem de quem elas são. O próprio Salomão, escrevendo em Provérbios, no capítulo 15, ele nos chama a atenção no versículo 16 e 17, ele diz assim: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Se você for trabalhar muito, querido, para ficar desesperado, preocupado, sem dormir, porque você tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com ele, entenda, é melhor ter pouco, é melhor dormir tranquilo,
É melhor ter paz no coração do que inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que boi cevado e com ele o ódio. Olha o que Salomão está dizendo. É melhor comer batata cozida, aipim cozido, do que comer carne hoje, que a carne está cara, né? Mas se tiver ódio no seu coração, você sentar na mesa, mas você não tem prazer de sentar com as pessoas para comer. Imagina, Salomão está sendo muito enfático nessa palavra, muito decisivo. E quando você pega então no capítulo 17, no versículo 1, ele diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contenda. Observe que não é de hoje que a carne é difícil, não, tá? Desde a época de Salomão não é todo mundo que comia carne todo dia, não. Então se você come carne todo dia, agradeça a Deus, porque desde aquela época, se ele está colocando isso aqui, porque isso era algo raro. Não era todo mundo que tinha boi e ovelha para comer quando tinha vontade, não. Era difícil. E ainda hoje Salomão está dizendo: olha, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contenda. Observe, no capítulo 16, no versículo 8 também ele diz: melhor é um pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É melhor ficar rico tendo certeza de que está trabalhando honestamente, do que ficar rico trabalhando injustamente, oprimindo aqueles que trabalham para você. É melhor ser pobre, mas ser justo, do que ser rico, um rico injusto, um rico infiel, um rico que prospera às custas do trabalho do outro. Salomão está dizendo: ei, é muito melhor você fazer assim. É melhor, se você não pode crescer honestamente, meu irmão, não cresça desonestamente. Não roube ninguém, não ultrapasse, não queira passar perna em ninguém, porque hoje, infelizmente, na cultura do brasileiro, é aquela cultura de dar um jeitinho, né? Eu vou dar um jeitinho aqui. Nós somos conhecidos, infelizmente, lá fora, por o povo dar um jeitinho. Às vezes a situação é complicada, e aí você trabalha no departamento, alguém diz: se você me der tanto, aí eu vou dar um jeitinho para você aqui, ó. Eu vou liberar a certidão negativa, eu vou liberar um crédito no banco para você, eu vou tirar seu nome do SPC e Serasa. Só basta dar um jeitinho, tá? Dá um jeitinho. E Salomão está dizendo: ei, toma cuidado com isso. O apóstolo Paulo tem um texto que eu gosto muito, 1 Timóteo capítulo 6, ele diz assim: olha, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha, se você quer ter lucro, o apóstolo Paulo aqui não é dinheiro não, tá? Piedade com contentamento é ajudar o próximo, é abençoar o teu irmão, é abençoar a tua irmã, é ser rico, é ser compassivo. E ele está dizendo: ó, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O que ele está dizendo? Olha, nu, ele está repetindo aqui em outras palavras aquilo que Jó disse: nu eu vim do ventre materno e nu eu vou voltar. Em nada eu tenho trago desse mundo e nada vou levar para esse mundo, desse mundo. E ele diz: olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, se você tem o que comer e tem o que se vestir, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Não adianta, tem muitas pessoas que estão vendendo a sua alma ao diabo para poder ficar rico. Infelizmente, tem pessoas que não entendem isso, querem a trancos e barrancos prosperar. Não é isso que Deus diz na sua palavra. Deus está dizendo: olha, seja piedoso, seja compassivo, ajude aqueles que precisam de ajuda. Então Salomão está dizendo: olha, toma cuidado com isso. Um outro detalhe que Salomão está dizendo para nós: olha, então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém. Queridos, nós sabemos que a solidão está em todos os lugares hoje. Todos os lugares existem pessoas que se sentem só. Essa cultura já tem chegado no Brasil. Hoje, se você parar para pensar, hoje muitos pais já estão criando seu filho dessa forma: ó, você vai casar, mas não dependa de ninguém não. Eu já falei isso para minha filha: quando você for casar, não dependa dos outros. Se possível for, tenha o seu ganho, tenha o seu rendimento. Mas observe, é uma cultura que nós estamos trazendo de onde? Existem países de primeiro mundo que os caras não dão só lá uma ofertinha do salário família, como acontece aqui no Brasil, não. Pagam às vezes 2.000 por mês, 3.000 por mês só para alguém fazer filho, porque a população já envelheceu, não tem mais pessoas para trabalhar, não tem mais jovens no país.
A solidão, ela está tomando conta de todos os cantos. Essa semana agora no retiro lá, eu fui comprar um negócio da padaria, e aí eu conheci uma menina que é casada, deve ter mais ou menos uns 8 anos, e aí perguntei: e aí, quantos filhos você já tem? Ela diz: eu ter filhos? Quero não. Diz: uai, minha menina, como é que quer ter filhos? Diz: não quero, dá muito trabalho, criança sai caro. E sabe, queridos, essa cultura nós estamos vendo em todo lugar hoje. Aí eu brinquei com ela: mas logo você, que é da igreja tal, que lá diz crescer e multiplicai-vos, né? E aqui você não quer ter filho. E como fica seu marido numa situação dessa? E aí eu digo para aquele que vai casar hoje: toma cuidado, conversa sobre tudo com sua esposa, porque de repente você vai casar com ela e você quer ter um filho, você vai morrer implorando de joelho, ela vai dizer: eu não quero, acabou. Porque se eu tiver filho, meu peito vai cair, a barriga vai crescer demais, vai encher de estria, eu vou ficar feia, e ela não quer. Vaidade. Está fugindo aos padrões de Deus, e aí vem a solidão. A geração não faz mais igual antigamente, e aí você quer que o mundo vai parar como? Vai acabar como o mundo? E hoje não é só isso, eu quero dizer aqui também, o que Salomão está dizendo? Essas pessoas são as pessoas que só vivem em função do trabalho. Observe o texto. Ele diz o seguinte: isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho. Queridos, é o que nós temos visto hoje nos dias atuais. O camarada não tem um pinto para dar água, mas é 24 horas trabalhando. Se ele ganhar 10 mil, para ele é pouco, não resolve o problema dele, porque ele vive em função do seu umbigo. Olha, eu preciso ir para o exterior, eu preciso ir para tal lugar, olha, eu tenho que conhecer todas as praias do Brasil, olha, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E aí, será que a vida se resume só nisso? Porque amanhã a morte é certa, você vai morrer. E aí, as pessoas vão olhar para você, ou no dia do seu velório, você está aqui na sua lápide, quem que vai estar escrito na sua lápide? Eu acho fantástico aquilo que o Senhor Jesus, no livro do Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, se referindo àquilo que estava escrito na lápide de Davi: um homem segundo o coração de Deus. É porque Davi é perfeito? Não, todo mundo sabe disso. Davi não foi o melhor pai. Davi não foi aquele homem que as pessoas dizem: não, que pai fantástico, que rei fantástico, nossa, ele não errou. Não, mas Davi tinha humildade para pedir perdão a Deus quando errava. E eu acho interessante de Davi: ele possuía as coisas, mas as coisas não possuíam ele. Foi diferente de Saul por esse aspecto, irmãos. Davi tinha tudo, tinha um reino fantástico, servos e servas, era um cara rico, abastado, mas nada daquilo possuía ele. Já no caso de Saul, quando Saul ficou sabendo: Samuel ungiu o outro para ficar no seu lugar, o homem desesperou: vamos matar ele de qualquer jeito. Mas Davi, quando o seu próprio filho veio persegui-lo, ele diz: olha, ele saiu do palácio e diz: olha, Senhor, foi tu que me colocou aqui, se tu quiseres tu me trarás de volta. É porque ele não possuía riquezas, as riquezas não possuíam ele. Nós precisamos ser da mesma forma, e Salomão está dizendo exatamente isso. Queridos, se você precisa analisar a sua vida. Se você vive em função do trabalho, se você não sonha mais em casar: eu não vou casar não. Mas ninguém quer casar mais não? Casar dá trabalho demais. Nossa, tolerar a mulher, meu Deus do céu, mulher dá trabalho demais, né? Irmãos, não é fácil não, né? Aí o camarada diz, o homem, a mulher fala a mesma coisa: gente, casar para quê? Tem um homem para ficar me perturbando o juízo, né? Tem um homem para ficar me perguntando aonde eu vou, o que você vai fazer, o que você fez hoje, o que você fez ontem. Irmãos, faz parte da vida. Mas eu nunca vi ninguém que está morrendo sozinho, na solidão, ser feliz. A solidão, irmãos, é algo deprimente. Só sabe quem é solidão quando muitas vezes você está de noite, ou você chega numa certa idade, você está lá deitado na cama, você olha para o teto e diz: Senhor. Aí você não tem um irmão, você não tem um filho, você não tem um esposo, você não tem ninguém do seu lado, você não tem ninguém para te socorrer. Imagine a situação. Porque, irmãos, eu acho fantástico a vida. Eu vou dar um exemplo aqui. O pastor Valdeni hoje, ele tem o privilégio de cuidar da sua mãe, com quase 99 anos de idade na cama ali. Não sei se já fez 99, né? 98,
falei certo, quase 99, quase que eu acertei. E quase, faltou um, né? Então, irmãos, imagina se essa mulher não tem ninguém por ela. Se ela tivesse pensado, eu vou casar para quê? Ter filho para quê? Ter marido para quê? A minha vida vai ser só trabalho. Tem muita gente que só trabalha, mas pergunta se é feliz. Os filhos geram uma alegria no nosso coração que é inexplicável. Casamento tem dor, tem tribulação, tem. Vou dizer para vocês que não tem não, tá? Tem sim. Mas existem momentos prazerosos, momentos de comunhão, momentos que há ajuda mútua, momentos de estar junto. E Salomão está dizendo exatamente isso aqui. Toma cuidado com a solidão, porque ela já chegou nos países de primeiro mundo e está chegando aqui. Está chegando aqui. Eu não vou nem pedir para olhar a sua volta, mas quantos na nossa igreja tem que estão assim? Sem perspectiva nessa área. Porque de repente escolhe muito, pensam muito, a função é o trabalho. Por que será? É claro que são vários fatores, irmão, nós não podemos definir. Existe o medo, existe a preocupação de não dar certo, é óbvio que existe. E o pior que eu acho é que as pessoas casam hoje e se separam amanhã. Tem muitos assim, sabe por quê? Porque não estão preparados psicologicamente. Querem viver no oba-oba, acham que casamento é só festa. Eu falo que eu fui um deles. Quando eu casei foi assim, eu digo que vai ser bom demais, né? O apóstolo Paulo diz, melhor casar que abrasar. Eu falei, irmão, para não pecar tem que casar logo. É verdade, varão, não tem jeito não, né? Porque o cara quando casa novo só pensa, né? Felizmente é verdade, só pensa naquilo, né? Não é não, pastor Valdemir? Você já foi jovem também, né? E às vezes a gente casa assim, meu Deus, eu preciso de uma mulher urgente, né? Se não, Senhor, tu sabes, né? E aí Deus ouve o nosso coração e diz, eu vou dar uma mulher para esse camarada, que senão vai me dar trabalho. E aí é isso que acontece, irmãos. Nós precisamos nos relacionar. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez todos os animais, fez depois o sexo dos animais, fez macho e fêmea. Deus olha para o homem e diz, por que tem que ter mulher, irmão? Se fosse assim, Deus não tinha feito a mulher. Se não é para casar, não é para se relacionar, não precisa da mulher. E aqui Deus nos chama a atenção para algo, e Ele faz questão de frisar isso na sua palavra. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levantará o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não tenho dúvidas do que Salomão está falando aqui. E eu creio que a palavra de Deus também é muito clara ao seu coração. E em Provérbios capítulo 18, o próprio Salomão, no verso 24, ele vai dizer que existem amigos mais chegados do que irmãos, na parte B do versículo. Queridos, nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos ter alguém de vez em quando para desabafar. Tem que ter. Há uma sobrecarga muito grande muitas vezes em nossas vidas. É claro que não é com qualquer um, mas você precisa ter amigos verdadeiros, pessoas com quem você confia de fato, pessoas com quem você pode se relacionar. Porque quem é casado aqui entende o que eu estou falando. Tem coisas que você só pode conversar com um amigo seu se ele for casado, senão não vai entender. Da mesma forma que quando você casou, não é que você vai abandonar e esquecer os amigos, não, mas você precisa entender que você tem que mudar suas amizades. Muitas vezes aquele lugar que você ia quando era solteiro, você não vai poder ir mais quando casado. É simples. Porque se você não pode levar a sua mulher onde é que você vai, opa, esse lugar não serve para você. Se a sua mulher também não pode te levar, não serve para você. O fato é que Salomão está dizendo a ele, é preciso andar junto. Andar junto não quer dizer que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade, não. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que você precisa aprender a se relacionar. Augusto Cury, irmãos, ele chega a dizer que o único pecado para ele é o pecado de relacionamento. Tudo se resume no pecado de relacionamento. Porque às vezes no pecado de relacionamento sai uma calúnia, sai uma fofoca, sai uma difamação. No pecado de relacionamento sai muita coisa. Então se você souber se relacionar com o seu irmão, a coisa vai fluir naturalmente. Agora se você não souber se relacionar, você gera um grande problema, um grande entrave na sua vida. Você precisa conhecer pessoas. E às vezes a gente dorme com uma pessoa 20, 30 anos e você diz,
eu não conhecia, não sabia que ela podia fazer isso. Não tem? Às vezes acontece. Eu digo que todo mundo tem seu momento de loucura na vida, né? Os psicólogos costumam usar esse álibi quando alguém mata alguém. Diz assim: olha, todo mundo tem direito a 5 minutos de loucura na vida. De fato, irmãos, tem dias que parece que a gente não está normal. Mas o que você precisa fazer? Olha, ter domínio próprio. Salomão está dizendo acerca disso aqui. E uma outra coisa que ele fala para finalizar, ele diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no seu reino, no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão poucos que virão depois, se hão de regozijar-se nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão está dizendo: olha, a fama passa, o reinado passa, nada é eterno aqui na terra. Às vezes você está numa função hoje, e nós podemos observar a vida de tantas pessoas, que de repente você chega numa posição que você está no poder, está no comando, mas aí se passam, principalmente os governantes, os políticos, de 4 em 4 anos, não é? E o que acontece com ele depois dos 4 anos? Muitas pessoas nem se lembram mais. Às vezes, se você perguntar quem foi o presidente do país, do Brasil, há tanto tempo atrás, ninguém se lembra. Da mesma forma, quem foi o gerente de tal empresa, às vezes nem se lembra. Às vezes você está lá com uma posição, hoje você tem uma posição de governo, e aí você diz: nossa, eu sempre vou ficar aqui. De repente alguém te tira do poder, nasce outro e vem. E o que nós precisamos entender é que a fama passa, tudo na vida passa. Chega um momento na nossa vida que vamos ser só nós. Sabe, queridos, eu fico olhando hoje, e tem um casal de amigo meu, que é amigo mesmo assim, de longas datas, e um camarada que era um empresário muito forte na cidade de Mucuri. Cara, e hoje que tinha 4 lojas, vários locais, e hoje o camarada aposentado, fazendo uma bateria de exames. Eu tive com ele esses dias, e sabe o que ele disse para mim? Só teve 2 amigos que vieram me visitar, você e outro. Rapaz, quando ele falou aquilo, eu vi a dor no seu coração, o cara sentindo o peso da solidão. Um camarada que de repente já teve 50 funcionários, não teve um amigo. Já se relacionou, já participou da igreja ali vários anos, mas não fez um amigo dentro da igreja. Sabe, queridos, existem pessoas assim que estão na igreja, mas não preocupa com quem está do seu lado. Não sabe se amanhã vai precisar, e se é importante ter um amigo. Gente que passa com a cara fechada, sério, não tem coragem de cumprimentar ninguém. Tem, irmãos. Salomão está dizendo exatamente isso aqui. A solidão, ela tem um preço. Você só vai descobrir quando você olhar à sua volta e dizer assim: aonde estão meus amigos? Amigo não quer dizer que ele vai concordar com tudo que você faz. Não, não vai. Amigo muitas vezes vai dizer: ó, velho, ó, tu fez um negócio, eu não concordo não, tu tá errado, mas ó, vamos lá, estou junto com você aqui, vamos resolver a parada? É mais ou menos assim, irmãos. Amigo não quer dizer que ele vai ser passando a mão na sua cabeça e dizer: tudo beleza, não. Quando você estiver velho, que você deixar de ser empresário, ou que você se aposentar do seu trabalho, da posição que você comanda, ou quando você estiver numa situação que você não pode vir na igreja mais, quem vai te visitar na tua casa? Porque a gente colhe o que planta. Tem gente aqui que nunca visitou um irmão. Não estou falando visitar quando está doente, não, porque às vezes quando está doente o cara ainda vai ainda, né? Quando está morrendo, o cara vai lá. Me perdoe a franqueza, mas é verdade. Mas quantos que já foram visitar? Às vezes o cara fica cobrando em casa que ninguém vai ver, mas vai na casa de alguém, estende a mão para alguém, abençoa alguém. Queridos, Salomão está dizendo: olha, trabalhe. Salomão não está dizendo para você não trabalhar, não. Ele está dizendo: olha, trabalha, mas não oprima ninguém. E trabalha para suprir as suas necessidades, tá? Mas entenda que nesse processo tem amigos e tem a família, alguém que se importe com você. E se você estiver no topo, lembre-se, a fama passa. Sabe que às vezes eu fico pensando, às vezes eu olho esses homens de cabeça branca,
Sabe que a cabeça alvinha estava conosco lá no retiro. Aí tem aqui a irmã Francisca, cabeça branca, Dona Tita, de cabeça branca. Irmãos, um dia nós vamos chegar lá, se você não morrer antes, é claro, tá? Mas sabe o que vai acontecer? A depender do seu relacionamento com as pessoas, você vai ter gente próxima a você ou não vai ter. Então aquilo que você plantar hoje, amanhã você vai colher. Se a sua vida só for em função do trabalho, não vai ter ninguém ao redor de você, não vai ter ninguém para te ajudar. Se você está tão preocupado com a sua vida, que você diz, eu não quero isso para não ter problema, eu não quero aquilo, não quero aquilo, não quero aquilo, você vai viver sozinho. E de repente, quando você decidir mudar isso, vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Então que você possa agarrar essa palavra. É uma palavra de reflexão de um homem que viveu muito mais do que eu, experimentou tudo na vida, né? Eu não sei como é que esse cara fez para ter 1000 mulheres, né? É difícil, né? Uma dá trabalho, imagine, né? Da mesma forma que eu estou falando aqui no bom senso, tá, irmãos? Que homem dá trabalho, mulher dá trabalho, relacionamento é assim mesmo. Filho também dá trabalho. Davi teve 19 mulheres, se não me falha a memória, tá? Davi. E a gente sabe que Davi viveu momentos complicados, né? Ele teve uma mulher, a primeira mulher que ele teve, tomaram dele, que foi Mical, a mulher de Saul. E depois Davi vai e pede a mulher de volta. Não sei para que Davi fez um negócio daquele, né? Falou, traz a mulher de volta para mim. Mas eu acho que era mais por uma questão de orgulho, de ego, né? Vou pegar de volta porque era minha que Saul me deu. Então tem coisas, irmãos, que a gente precisa observar. A gente não pode fazer nada nessa vida por vaidade, porque o tempo passa rápido demais. E nós só temos uma vida para viver aqui nesse mundo. O restante vai ser na eternidade com Cristo. Então trabalhe, sem oprimir ninguém, sem ser opressor, sem fazer ninguém chorar e derramar lágrimas por conta da sua atitude. E aprenda que é melhor ser 2 do que serem 1. E aprenda que a fama passa. E aí o que você vai valer nessa terra? Amém? Vamos orar a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. E na próxima quinta-feira nós estaremos ministrando sobre o capítulo 5. Então eu quero desafiar você, leia esse livro. Leia o livro todo. Medite na palavra do Senhor. Peça a Deus que te dê sabedoria, que te dê entendimento, né, daquilo que está escrito ali. E se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade acerca daquilo que foi ministrado, você pode me procurar a qualquer hora, pode me ligar, e eu terei o maior prazer de sentar com você e tirar a sua dúvida. Amém? Santo Deus, Pai eterno, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa nessa noite. Obrigado, ó Pai, porque Tu és santo, justo, poderoso, Deus. Pai, derrama a Tua graça sobre os nossos corações. Nós te agradecemos, ó Pai querido, pela Tua santa e gloriosa palavra, pela palavra do Senhor, Pai, que foi ministrada aos nossos corações, a começar na minha vida. Derrama, Senhor Deus, sobre nós a unção poçada, dobrada do Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai, e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, à nossa mente, naquilo que devemos corrigir-nos a cada dia e a cada manhã. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Podeis assentar, amados, rapidinho. Queridos, nós vamos colocar um vídeo aqui do retiro.